Salve, salve Legião X! Estamos mais uma vez aqui no Projeto X, multiplicando suas chances de aprovação. Eu sou o Knup e hoje nós vamos falar sobre o polêmico caso Queiroz, né, envolvendo aí, né, diretamente o senador Flávio Bolsonaro e indiretamente o presidente da República Jair Bolsonaro. Digo indiretamente, envolvendo por conta apenas do sobrenome, né, do Flávio Bolsonaro e mais algumas questõezinhas que a gente vai discutir daqui a pouquinho. Pois bem, galera, vamos começar, né, pensando aqui, né, quando surgiram esses indícios, daqui a pouco nós vamos falar quais são os indícios, né, que existem aí contra o Queiroz. E percebam bem, nós vamos falar aqui em indícios e não em provas, porque a gente precisa trabalhar, né, com a ideia da justiça, de que todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Então, a gente vai estender aqui, né, necessariamente essa garantia também ao Queiroz, ao Flávio Bolsonaro, e, enfim, a quem quer que seja. Isso é importante, né, para a gente garantir os ditames democráticos. Beleza. Surgiram os primeiros indícios, né, galera, de corrupção, enfim, de algum esquema aí criminoso em dezembro de 2018. E em que contexto isso aconteceu, né, galera? Em dezembro de 2018, exceção feita aquela data, né, ao Moreira Franco, que foi governador do Rio de Janeiro no final da década de 80, né, todos os ex-governadores e o governador do Rio de Janeiro, naquele momento, que era o Pezão, estavam ou haviam sido presos. Exceção feita também a Benedita da Silva, né, que foi governadora do Rio de Janeiro ali em 2002, quando o Garotinho, que era o governador, né, renunciou para ser candidato à presidência. Todos os ex-governadores do Rio de Janeiro haviam sido presos. Gente, todos os governadores vivos, também isso é importante, né, de dizer. Que, né, o Brizola, enfim, e o Marcelo Alencar já faleceram. E é bom também, né, a gente notar que em março de 2019, né, galera, o ex-governador Moreira Franco, que era quem estava faltando, foi preso também. Ficou ali, acho que um dia preso ou 2 dias preso. Mas assim, é uma situação realmente muito específica que o Rio de Janeiro está passando, né? Além disso, 10 deputados estaduais foram presos de uma vez só aqui do Rio de Janeiro. Num contexto em que, meses antes, inclusive, né, outros 3 deputados estaduais haviam sido presos, inclusive o presidente da Assembleia na data, que era o senhor Jorge Pisciani. Continua preso. Num contexto também em que nós havíamos eleito Jair Bolsonaro presidente da República e o Flávio Bolsonaro foi eleito senador da República pelo Rio de Janeiro. Bom dizer que o Flávio, na época, era deputado estadual. Jair Bolsonaro, que como vocês sabem, né, galera, foi eleito com um fortíssimo discurso anticorrupção, que era talvez a principal bandeira aí, né, dele e da família Bolsonaro, a questão, né, do combate à corrupção, inclusive com a nomeação do ex-juiz agora, né, Sérgio Moro, para o Ministério da Justiça, como uma demonstração desse comprometimento com a luta anticorrupção. Pois bem, isso aqui para mostrar pra gente, né, galera, que a questão da corrupção no Rio de Janeiro, no Brasil, e especificamente no Rio de Janeiro, é bastante relevante para o debate político atual, né? Nós temos um contexto aqui bem específico de deputados presos, governador e ex-governadores presos, todos por crimes de corrupção. Pois bem, de onde surgiram esses indícios? Né? De um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que é o COAF, um órgão, na data, ligado ao Ministério da Fazenda, que com a reforma ministerial do presidente Bolsonaro passou para o Ministério da Justiça. Agora, né, essa reforma está passando pelo Congresso e é possível que o COAF acabe voltando para o Ministério da Fazenda. No caso, não é mais Ministério da Fazenda, é Ministério da Economia, porque ele também juntou as pastas da Fazenda e do Planejamento. Bem, e ele surgiu, né, no âmbito da Operação Furna da Onça, que foi a operação que prendeu os 10 deputados estaduais, né, que foi seguindo o dinheiro de corrupção da Operação Lava Jato, que chegou aqui à Alerj, no Rio de Janeiro. Aí o COAF encontrou movimentações suspeitas de assessores de 26 deputados estaduais. Vale lembrar que a Alerj tem 70, então 26 é coisa pra caramba no universo de 70. Né? Deputados como André Siciliano, que hoje é presidente da Alerj, né? Assessores dele teriam movimentado 49 milhões de reais, Carlos Mink, do PSB, e Flávio Bolsonaro, do PSL. No caso do Flávio Bolsonaro, o assessor em questão é o Queiroz. Mas o que aconteceu em relação ao Flávio Bolsonaro? Em relação ao Queiroz, perdão. E aí é bom a gente fazer uma menção aqui, né, galera, que uma das críticas que vem sendo feitas, né, por eleitores da família Bolsonaro é que o foco está todo em cima do Flávio Bolsonaro.
o que é justificável porque ele é filho do presidente da República. Além disso, ele foi eleito senador. Ele ganhou tipo uma promoção, né, galera, na carreira política aí, né? O cara saiu de deputado estadual e virou senador, mandato de 8 anos e tal. Pois bem, o André Siciliano é do PT e ele também está enrolado no âmbito dessa operação aí. Então, vale frisar isso. Não é só algo que aconteceu com o Flávio Bolsonaro, nem muito menos apenas com o PSL. É algo aí que está bastante, né, espalhado por diversos partidos e por diversos deputados, como a gente está vendo que são 26. Acaba que o foco vai bastante, né, para cima do Flávio Bolsonaro, por questão dele ser filho do presidente, né, do atual presidente da República, assim como acontecia lá com o filho do Lula, né, com o Lulinha, que era apenas um empresário, né, e vários empresários estão aí envolvidos em escândalos de corrupção, mas na data chamava muito mais atenção porque ele era filho do presidente, ou até mesmo do ex-presidente, num cenário em que a Dilma era presidente, né? Então o Lula ainda era uma força muito grande porque são do mesmo partido. Agora, isso está acontecendo com o Flávio Bolsonaro. É também interessante pensar, né, que ele também foi eleito com um forte discurso anticorrupção, né, pela moralidade da administração pública, etc. Então, algo que venha, né, que possa macular a imagem dele, acaba chamando muita atenção. Pois bem, e o que aconteceu? O COAF identificou movimentações de 1,2 milhão na conta do Queiroz entre janeiro de 2016 e 2017. Até aí isso não necessariamente é um problema. O problema é que se encontrar uma movimentação como essa, por exemplo, na conta, sei lá, né, do Ike Batista ou de quem quer que seja, de um grande empresário deste, de um Odebrecht da vida, isso não é grande coisa. O problema é que o Queiroz não tem, a declaração de renda dele não é compatível com isso, né? A imprensa mostrou a casa onde ele mora, né, que é aqui na Taquara, aqui perto, né, na Taquara, no Rio de Janeiro, que é uma casa simples, humilde. Então, como é que esse cara movimentou 1 milhão em um ano? E depois, né, a gente ficou sabendo que ele, inclusive, teria movimentado 5,8 milhões nos 2 anos anteriores. Então, a conta chegou a 7 milhões de reais. E ele, decididamente, não tem, na declaração de renda dele, isso não seria compatível, né, com o salário que ele recebe de assessor e mais a aposentadoria, né, da Polícia Militar, que não é bem aposentadoria, né, dá outro nome lá, que ele foi para reserva. Não bate essa grana toda, então isso gerou suspeitas. Foram identificados depósitos de outros assessores de Flávio Bolsonaro na conta do Queiroz em datas próximas ao pagamento. Essa foi outra coisa suspeita também. Por que outros assessores do Flávio estão jogando dinheiro na conta do Queiroz? E por fim, o Queiroz fez um depósito de 24 mil reais na conta da primeira-dama, da atual primeira-dama, na época, ela ainda não era a primeira-dama, porque o Bolsonaro não tinha tomado posse ainda, que é a dona Michele Bolsonaro. Pois bem, esses são os fatos, são algumas coisas que aconteceram. Além disso, foram descobertos também 48 depósitos de 2 mil reais cada um em dinheiro feitos na conta do Flávio Bolsonaro. Isso no caixa naquele caixa eletrônico da Alerj. A Natália Queiroz, que é a filha do Queiroz, foi assessora do Jair Bolsonaro quando o Jair Bolsonaro era deputado federal, lá em Brasília. Daqui a pouco a gente vai tentar, né, costurar isso aqui e apresentar o que o Ministério Público está alegando. E em seguida a gente vai falar os argumentos da defesa dos dois. O Queiroz e o Flávio não compareceram aos depoimentos no Ministério Público. O Queiroz acabou comparecendo a um depoimento, mas já em março desse ano. O Ministério Público identificou transações imobiliárias suspeitas feitas por Flávio Bolsonaro, como um apartamento comprado em Copacabana em 2012 por 170 mil e vendido um ano depois por 500 mil reais. Então assim, gente, o índice de valorização com certeza não bateu aí, né, quase, sei lá, 100% de lucro, 150% de lucro. A Justiça do Rio de Janeiro, recentemente, nessa semana, ou semana passada, quebrou os sigilos bancário e fiscal de 95 pessoas e empresas ligadas a Flávio Bolsonaro e ao Queiroz. Inclusive as filhas do Queiroz, a ex-esposa dele, a esposa do Flávio Bolsonaro e uma empresa, né, de chocolate e café do Flávio Bolsonaro. Então, a operação, portanto, está avançando na investigação dessas pessoas. E aí o que é interessante é que a gente já pensar, né, galera? Essa questão dos depoimentos, né, essa fase aqui, como ela é pré-processual, os depoimentos servem para o Ministério Público se quer abrir uma denúncia, abrir um processo contra eles, que será um processo criminal.
nesse momento, se eles comparecem ao Ministério Público, eles poderiam, então, evitar que um processo criminal seja aberto contra eles. Afinal de contas, ninguém quer um processo criminal nas costas, né? Então, seria o momento deles se defenderem e demonstrarem de onde vem esse dinheiro e poderem explicar isso aqui para o Ministério Público. Bem, vamos só contextualizar, né? A gente pensar aqui algumas coisas. A Alerj paga R$160 mil a deputados para contratar assessores. Beleza? Antigamente, o limite de assessores era 63, mas esse ano, inclusive, passou para 40. Então, você pode contratar até 63 assessores e pagar R$160 mil ao todo, por mês. Caso o deputado não queira tantos assessores e caso sobre verba de gabinete, o dinheiro deve ser devolvido para o governo. Ocorre que muitos deputados, nós não estamos dizendo que o Flávio Bolsonaro fez isso, não cabe a mim dizer isso, cabe ao Ministério Público acusar e cabe à Justiça dizer se sim ou se não. Ocorre que isso é sim uma prática bastante, né, enfim, que acontece muito, infelizmente, né? A contratação de assessores fantasmas e aí você faz o esquema da rachadinha ou do pedágio, que é o seguinte, eu sou deputado, eu contrato você e falo, cara, o salário é 6 mil, mas eu vou te dar só 2. 4 você pega e me devolve. Isso ocorre, esse processo, né, ocorre tanto com funcionários fantasmas, quanto com assessores fantasmas, quanto com assessores reais. No caso do assessor real, ele trabalha normalmente e tal, mas o deputado ou o vereador, enfim, ele pede essa caixinha, ele pede esse pedágio de volta para ele, contratando, portanto, a pessoa com um salário menor. E do que eles estão sendo acusados? Bem, a denúncia do Ministério Público está falando em apropriação de dinheiro público, que é um maravilhoso peculato. Se eu faço isso, no teu caso, né? No exemplo que eu apontei, né? Eu te contratei, mas eu faço com que você me devolva uma parte do dinheiro, especialmente se você for assessor fantasma. Nesse caso, eu estou pegando um dinheiro que eu deveria devolver para o Estado e estou botando no bolso. Isso é apropriação de dinheiro público, o nome disso é peculato. O Ministério Público também desconfia de lavagem de dinheiro de 3,08 milhões de reais que foram feitos em transações imobiliárias, né, pelo Flávio Bolsonaro, com indícios que o Ministério Público vê de subfaturamento na hora da compra. Basicamente, eu viro para você e falo assim, cara, porque o que acontece, gente? Essa quantidade de grana aqui é difícil de você, eu tenho 3 milhões aqui e você gasta e ninguém percebe que você gastou 3 milhões e ninguém sabe de onde veio. A suspeita do Ministério Público, repito, a suspeita do Ministério Público, a acusação que vem sendo montada pelo Ministério Público, é que o Flávio Bolsonaro teria comprado lá um apartamento contigo e falou assim, cara, eu te pago 500 mil nesse apartamento aí. Mas faz o seguinte, bota aí no contrato que o preço foi 200, pô. Aí tu bota lá um preço de 200, eu falo que eu comprei aquele apartamento, declaro um apartamento comprado por 200 mil, certo? E depois eu vendo pra alguém. Por, sei lá, os mesmos 500. Só que eu falo, cara, assina aí que, que o preço foi 700, mas tu me dá só 500 e tá valendo. Ou seja, não houve, de fato, né, movimentação do dinheiro, não houve crescimento. O que houve foi uma maneira de eu agora mostrar para a Receita Federal que o meu dinheiro é limpo, que o meu dinheiro entrou de forma legal. Há, inclusive, suspeitas de negociações que foram feitas com empresas que têm sócios que moram no Panamá, que é um paraíso fiscal, o que torna a situação muito mais complicada para os acusados. E também a suspeita de organização criminosa, porque o Ministério Público afirma que havia no gabinete do Flávio Bolsonaro um esquema ali organizado com tarefas divididas para cada um, em que as pessoas tinham lá as suas funções. E a função do Queiroz era de juntar esse dinheiro, né, que viria dos diversos assessores e então entregar depois para o Flávio Bolsonaro. Essa é a alegação do Ministério Público. O que a defesa está dizendo? O Queiroz foi uma entrevista no SBT, você deve ter visto, né? E ele disse que vendia carros usados. E vendendo, comprando, ele chegou a 1,2 milhão de reais de movimentação em um ano. Então ele é um excelente vendedor de carro. O Queiroz, depois em depoimento ao Ministério Público, admitiu recolher dinheiro de assessores para então contratar assessores que ele denominou informais para aumentar a influência do Flávio Bolsonaro no Estado. Diz o Queiroz que o Flávio Bolsonaro não sabia do esquema. É isso que o Queiroz diz. O Flávio Bolsonaro alega que é empresário e não há nada de errado com as transações imobiliárias e que ele não sabia das transações do Queiroz. Então, concordando aqui
com o Queiroz. Ele diz, inclusive, que o dinheiro dele como empresário, ele ganha mais do que o que ele ganha como deputado e agora como senador. O Flávio também alega que os indícios foram obtidos ilegalmente e que os dados estão sendo vazados para a imprensa de forma criminosa e que os 96 mil são provenientes de pagamento em dinheiro por venda de apartamento. De fato, a pessoa que teria comprado o apartamento do Flávio Bolsonaro confirmou isso, dizendo que deu a ele 100 mil reais em dinheiro vivo. E aí o Flávio Bolsonaro fez em depósitos de 2 mil, porque é o limite do caixa eletrônico. Ele preferiu fazer 48 depósitos de 2 mil do que entrar uma vez na agência e fazer um depósito de 96 mil. O Ministério Público acredita que isso aqui foi uma tentativa dele de camuflar esse dinheiro, porque essas movimentações pequenas não pega no radar da Receita Federal. Ao passo que um depósito assim, de 96 mil, opa, o que é isso? Mas ele diz que não há problema nenhum em ter feito isso, que não há qualquer crime. Tanto Jair quanto Flávio Bolsonaro afirmam que a investigação serve ao propósito de tentar desestabilizar o governo. Galera, eu não posso dizer que se o propósito do Ministério Público é esse. Eu não tenho como dizer, mas que desestabiliza. Isso com certeza. O presidente afirma que emprestou 40 mil reais a Queiroz. Por que nós estamos falando sobre isso, né? Porque o presidente Bolsonaro, né, afirma que esses 24 mil que foram depositados na conta da primeira-dama, na verdade, eram para ele, Jair Bolsonaro. Porque ele teria emprestado 40 mil para o Queiroz, e aí esses 24 mil teriam sido uma parcela, né, que ele estava pagando de volta, e ele achou melhor depositar na conta da esposa, porque ele não tem a liberdade de sair muito. A questão que se coloca é, um cara que movimentou, né, que é um grande vendedor de carros como o Queiroz, por que ele precisava de um empréstimo de 40 mil reais? Né? Isso também é uma das coisas que o Ministério Público vem pensando aí. Queiroz afirma não ter ido depor antes por problemas de saúde. Ele de fato ficou internado, mas todo mundo viu, né, a foto dele, o vídeo lá dele dançando no hospital, e aquilo ali causou uma certa suspeita. As pessoas acharam aquilo meio esquisito. E o Flávio Bolsonaro afirma não ter ido depor porque ele não teve acesso aos autos do processo. Algumas perguntas que a galera vem fazendo, né? Então o Flávio Bolsonaro não é acusado de corrupção? Dos crimes de corrupção ativa e passiva, pelo visto até agora, não. Mas isso depende do seu conceito de corrupção. Quando a gente fala em corrupção em sentido lato, que é a ideia de corromper, né, de fazer com que, inclusive pela etimologia da palavra, né, a ideia de romper, né, a ideia de romper com a pureza, né, da coisa, ele está sendo acusado, né, de cometer crime, inclusive contra a probidade administrativa. Mas não é exatamente corrupção passiva, a menos que haja essa interpretação pela justiça, e nós não somos nenhum peritos legais aqui para afirmar isso. Mas, a priori, a ideia é peculato e lavagem de dinheiro. O que o Flávio Bolsonaro pediu ao STF? O Flávio Bolsonaro pediu ao STF, em primeiro lugar, ele pediu a suspensão do processo, né, e o cancelamento das provas, porque ele afirma que elas foram obtidas de maneira ilegal. Ele pediu foro privilegiado, ou seja, ele alegou, né, que ele era senador e que, portanto, o processo tinha que ir para o Supremo Tribunal Federal. E ele também pediu um habeas corpus para o STF, ou seja, na expectativa de que ele poderia ser preso. Isso gera algumas suspeitas. Por que ele estava com medo de ser preso, né? O terceiro item lá do pedido, né, inclusive na decisão do ministro Fux, que concedeu a liminar para o Flávio Bolsonaro até o fim do recesso do judiciário, né? Por que será que ele estaria com medo de ser preso? Mas essa foi uma das coisas que o Flávio Bolsonaro pediu no ofício, né, no pedido que ele encaminhou ao STF. Acabou pegando muito mal, inclusive, o fato dele ter recorrido ao STF, né, galera? Porque, como vocês sabem, a família Bolsonaro sempre se colocou muito contra a questão daquilo que vem sendo chamado de foro privilegiado, que é o foro por prerrogativa de função, né? Não há uma clareza, né, na decisão do STF recente em relação ao foro, né? Eles dizem que a decisão aponta que vai se manter o foro para aquelas pessoas que estavam no exercício da função quando do cometimento do suposto crime, coisa que não é o caso do Flávio Bolsonaro. Porque ele era deputado estadual, né? Ele não era senador, então, portanto, ele não tinha que estar na jurisdição do STF. Ele alega que ele foi apenas pedir um esclarecimento para o STF.
Fato é que, politicamente, essa estratégia ficou um pouco esquisita, né? Porque todo mundo, não, calma aí, ele então recorreu ao foro privilegiado, exigindo do STF que se cumpram os seus direitos humanos, quando, na verdade, porque o direito ao sigilo bancário é um direito humano, um direito à privacidade, né? O direito à liberdade é um direito humano, que só pode ser cerceado, né, em caso de transição, de processo transitado em julgado. Então, ficou realmente esquisito, né, que um membro da família Bolsonaro esteja usando a sua prerrogativa de foro para defender os seus direitos humanos, quando eles têm um discurso, né, que vê os direitos humanos como defesa de bandido e, enfim, o foro privilegiado como uma distorção e como um privilégio para alguns, né? O Flávio Bolsonaro pode ser preso? Gente, poder pode, mas assim, é difícil que isso aconteça, né? Mesmo que ele seja culpado, e eu quero repetir aqui que ninguém no projeto está dizendo que ele é culpado, quem tem que dizer isso é a justiça. Mesmo que ele venha a ser considerado culpado, ele precisaria de uma decisão, porque o processo, né, o ministro Marco Aurélio jogou o processo para a primeira instância. Inclusive, quando o ministro Marco Aurélio joga o processo para a primeira instância, depois da volta do recesso do judiciário, o Flávio Bolsonaro já havia sido diplomado senador. Então, agora, ele não pode mais ser preso porque ele é senador. Ele só pode ser preso em flagrante, como foi o caso do ex-senador Delcídio do Amaral. Vocês lembram, na época, o senador Delcídio do Amaral, do PT, foi preso ainda exercendo o mandato de senador, né, porque o STF alegou que ele estava cometendo um crime e estava tentando destruir, inclusive, provas, né? Então, se ele ainda estiver cometendo o crime do qual ele está sendo acusado, aí ele pode ser preso. Coisa que, mais uma vez, a gente considera bastante difícil que vá acontecer, né? Porque como provar que esse crime, que esses supostos crimes ainda estão acontecendo, né? Se isso acontecer, ele pode vir a ser preso, sim. Mas, repito, é bastante improvável. Mesmo que ele seja culpado, qual é a relação desse caso com a questão das milícias? Diretamente não existe uma relação. O problema é alguns apontamentos que foram feitos, né? Alguns desses assessores do Flávio Bolsonaro, né, incluem, além de familiares do Queiroz, que a gente vai falar daqui a pouco, da filha dele, da Natália, que também teve seu sigilo quebrado, alguns desses assessores incluem a mãe e a irmã de um cara que foi, de um PM, né, que foi preso, ou melhor, que está foragido, ele está foragido, né, acusado de envolvimento com milícias aqui no Rio de Janeiro, né? Além disso, né, há alguns outros problemas que vêm sendo, né, apontados, né, de operações que foram feitas, né, pela polícia e que foram apontando pessoas, né, próximas à família Bolsonaro que vêm, enfim, sendo acusadas de participar de milícias. Inclusive, a presidente do diretório municipal do partido dos Bolsonaro, que é o PSL, a presidente do diretório municipal do Rio de Janeiro, é irmã de 2 PMs presos por acusados de envolvimento com milícias. Então, assim, a coisa realmente ficou esquisita, né? O próprio Queiroz, durante aquele tempo ali, né, que as pessoas se perguntavam cadê o Queiroz, por que ele não vai depor, né? Ele estava na favela Rio das Pedras, aqui no Rio de Janeiro, né, que é uma favela dominada por uma milícia, sabidamente. Há indícios de envolvimento do presidente Jair Bolsonaro? A resposta aqui é não. O presidente Jair Bolsonaro não está envolvido nessa questão diretamente, como nós afirmamos lá no início da aula. Não é essa a questão. Indiretamente, sim, até porque ele vem afirmando, o próprio presidente vem afirmando que o filho não fez nada de errado e que esse processo apenas existe para tentar desestabilizar o seu governo. São vários indícios, como a gente viu aqui, né, de um suposto cometimento de ato ilícito no gabinete do Flávio Bolsonaro, perdão.
E o bicho começa a pegar, né, e começa a haver menções ao presidente, não só por envolver a família dele diretamente, mas também por envolver o tal cheque, né, a primeira-dama, que a gente já mencionou, e que o próprio presidente Jair Bolsonaro disse que era para ele. Então, ele próprio está estabelecendo uma ligação direta entre ele e o tal do Queiroz. Além disso, existe o problema de que a Natália Queiroz, que é filha do Queiroz, teria trabalhado como assessora do Jair Bolsonaro, enquanto era, ou seja, em Brasília, enquanto era personal trainer aqui no Rio de Janeiro. Ou seja, existe a suspeita, inclusive, de que a filha do Queiroz teria sido assessora fantasma do presidente quando ele era deputado. E o COAF também encontrou indícios de que encontrou depósitos, né, na conta do Queiroz provindos da filha dele no valor de equivalente a 80% daquilo que ela recebeu como assessora de Jair Bolsonaro no ano passado. Durante 4 meses, se eu não me engano, 4 ou 5 meses ela trabalhou como assessora do Jair Bolsonaro, e aí tem dinheiro, né, que saiu da conta dela nesse momento, foi para a conta do pai, equivalendo a 80% dos rendimentos dela como assessora, né? Ela teve outros rendimentos no período. Ela foi uma das, assim como a mãe e a irmã, né, do Adriano Nóbrega, né, que é o PM que está preso, que as duas eram assessoras do Flávio, a Natália foi assessora do Jair Bolsonaro. Todas essas pessoas tiveram seu sigilo quebrado. O presidente Jair Bolsonaro não teve seu sigilo quebrado, embora ele tenha dito que, se quiserem, ele abre o sigilo dele mesmo sem ordem da justiça, coisa que ele ainda, pelo menos, não fez. E é isso, galera. Terminamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Vamos esperar, né, o desenrolar disso na justiça. Mais uma vez, não cabe a nenhum de nós julgar, cabe apenas a gente acompanhar o desenrolar dessa questão como cidadãos que somos, né, e devemos exigir, né, limpeza e ética dos nossos representantes, independentemente das cores partidárias que a gente prefira ou que estejam no poder. Show de bola, galera? Um forte abraço, até a próxima. Valeu!